Nos livros de história, sempre estudamos momentos difíceis vividos pela humanidade, como guerras, revoluções, catástrofes naturais e pandemias, que é a disseminação em escala mundial de uma nova doença. Se formos escavar os autos das histórias, iremos encontrar registros de pandemia que assolaram multidões, e isso muito antes do século XVI, que foi quando eclodiu a peste negra, que foi a pandemia mais mortal até o momento da humanidade e uma das mais lembradas até hoje. Porém, quais as vantagens e as desvantagens da tecnologia existente no século XXI, na disseminação da doença e no combate ao vírus? A população é fisicamente mais resistente do que os europeus no século XIV? A população sabe os reais perigos de uma pandemia? Uma grande desvantagem em relação aos povos antigos são os meios de transporte, super eficientes, que deslocam milhões de pessoas pelo mundo diariamente, facilitando assim a disseminação em escala mundial. Afinal, vivemos num mundo globalizado. Mas a grande vantagem da globalização e da tecnologia existente é a comunicação em tempo real. Através dos diversos meios eletrônicos como smartphones, televisores e computadores. Das numerosas plataformas de compartilhamento de dados como e-mails, redes sociais, chats e softwares de videoconferência. Foi possível informar a toda a humanidade do coronavírus, SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Uma das medidas adotadas pelos governos dos diversos países foi a redução do fluxo de pessoas, com o objetivo de diminuir a velocidade de transmissão, não sobrecarregar o sistema de saúde e aguardar o desenvolvimento de uma vacina. Dessa forma, fronteiras foram fechadas, reduzindo em nível mundial o fluxo de pessoas. Por ser um novo coronavírus, nosso organismo não possui anticorpos. Suas consequências para o corpo humano, desconhecidas, e os métodos de combate precisam ainda ser debatidos. Assim, manter-se afastado, evitar aglomerações, higienizar as mãos e restringir acesso às praias, shoppings e mercados não essenciais foram as primeiras medidas adotadas. Como consequência da limitação de circulação de pessoas, toda a economia foi afetada. O turismo mundial em locais paralisados, a produção e comercialização de mercadorias reduzidas, aulas presenciais suspensas, afetando todos os profissionais ligados à educação, além de causar desemprego e impossibilitar o trabalhador informal de obter sua renda. Segundo o portal de notícias G1, cerca de 90 hotéis no estado do Rio de Janeiro suspenderam suas atividades em março, causando um prejuízo estimado de 720 milhões de reais. Além disso, a ocupação atual não passa de 28%. O luxuoso Copacabana Palace reabriu suas portas em 20 de agosto, depois de 4 meses fechado. Ouçamos o relato de um de seus funcionários da administração. O setor é responsável por uma importante fração da economia e empregos nesse estado. O impacto sofrido nesses 7 meses e meio da pandemia pode ser visto em um teste que sucumbiram com a Covid-19. A hotelaria carioca já acumulou um prejuízo de 850 milhões de reais. Muitos trabalhadores tiveram suas jornadas de trabalho reduzidas e suspensas, o que acarretou uma redução drástica no poder de compra dessas famílias. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, inaugurada em 1923, pela primeira vez fechou as portas. Muitas medidas tiveram que ser tomadas, tentativa de preservação do maior número de empregos possível. É necessário analisar a dependência econômica de cada país em relação ao turismo. Por exemplo, a interferência das receitas advindas do turismo no PIB em Portugal tem-se algo em torno de 13,7%, a Espanha 12,3%, e em regiões em que o turismo exerce menor peso, como em Aruba, no Caribe, teve algo em torno de 32%. Tais porcentagens afetam o país ao todo. Segundo o economista americano Arthur Okun, existe uma relação inversamente proporcional entre o PIB e a taxa de desemprego. Ou seja, o crescimento econômico aumenta na medida em que aumenta a taxa de crescimento de emprego. Ouçamos agora o relato de um profissional do transporte escolar afetado pela paralisação das aulas presenciais. Olá, estou parado desde o dia 13 de março, junto com os pais, e quando tudo começou, nos acertamos e seria pago mensalmente metade da mensalidade. Isso tem mantido a nossa renda familiar, a gente poder ter uma vida digna. E também o auxílio emergencial para que essa pandemia passe logo, para a gente poder voltar a trabalhar e fazer o que a gente gosta, transportar as crianças com carinho e dedicação. Segundo o IBGE, com o impacto da pandemia, em apenas 3 meses e meio, o Brasil atingiu em julho 12,8 milhões de pessoas desempregadas, com o fechamento de 8,9 milhões de postos de trabalho.
alguns empresários estão prevendo 2 anos para recompor as perdas causadas pela pandemia. Devido à grande consequência causada na vida da população, a falta de conscientização de uma parcela da sociedade, a pressão política, temos visto a redução do isolamento. Mas é bom lembrar, o vírus ainda está entre nós, ainda não existe vacina. Então, fique em casa, vai passar.